Bom dia, queridas. A graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as situações difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E às vezes nós nem percebemos que a solução do nosso problema pode estar muito mais perto de nós do que nós imaginamos. E eu queria ler contigo em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Vamos lá. O título desse texto é O Milagre do Azeite. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. A Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você tem enchido. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já se acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver daquilo que sobrar. Olha que texto mais lindo e que vai nos ensinar muito nesse dia. De acordo com a passagem que nós acabamos de ler, essa mulher, ela era esposa de um homem que temia profundamente a Deus. E, infelizmente, o seu marido morreu e deixando a sua família uma dívida que eles não podiam pagar. Isso é que era terrível. E olha a situação, a mulher, por causa de uma dívida, estava perto de perder seus 2 filhos. Mas o que me chama mais atenção é que ela determinou lutar contra essa dificuldade. Isso nós temos que fazer. E, mais importante, lutar com Deus. Existem momentos em que nos levam a situações semelhantes ao que essa mulher viveu. Horas difíceis quando achamos que nada mais nos resta na vida, que vamos perder o que nós temos, sentimentos de vazio, de abandono. Isso pode passar no coração de qualquer pessoa. É como se nós estivéssemos perdidos por caminhos sem solução. Mas veja como Deus faz. Perguntou o homem de Deus: como posso ajudá-la? E ainda ele continuou a perguntar: o que você tem em casa? O que ela respondeu? Nada, senão uma botija de azeite. Ela achava isso tão insignificante, uma botija de azeite, para solucionar todo o seu problema. E olha, queridas, nós precisamos entender que aquele que é fiel a Deus, nada tem falta. Por exemplo, quando Jesus precisou alimentar uma multidão, ele precisava simplesmente de apenas 5 pães e 2 peixinhos. E era pouco demais aquele alimento para alimentar quase 5.000 pessoas ou até mais. E olha o detalhe de um menino que estava por ali perto. Muitas vezes nós não percebemos que temos a solução tão pertinho de nós. E eu vou te dar alguns exemplos da Bíblia. Olha só, o pouco que tinha, por exemplo, e um milagre aconteceu assim. Moisés, ele só tinha uma vara. E sabe o que aconteceu? O povo passou pelo meio do mar em seco. Sansão, por exemplo, tinha só uma queixada de um jumento. E o que aconteceu? Ele feriu 1.000 homens. Davi, ele só tinha uma funda e 5 pedrinhas. O que aconteceu com isso? Ele venceu o gigante Golias. E a viúva de Sarepta?
tinha só um punhadinho de farinha na panela e um pouquinho de de azeite na botija. E o que aconteceu com isso? Comeu ela, a sua casa e por muitos dias ainda. Gente, Deus usa coisas pequenas para obter grandes resultados. E nós vimos isso. Nós temos confirmado isso na palavra de Deus. Hoje o profeta pergunta para você, o que você tem em casa? Observe bem, olha com os olhos da fé. Como aquela viúva pôde, com um pouquinho de azeite que tinha, encher tantas vasilhas. E quanto mais vasilha ela tivesse, mais azeite ela teria. E o azeite ele só parou porque acabaram-se as vasilhas. Tanto que a venda do azeite ele foi suficiente para pagar toda a dívida. E ainda sobrou para ela viver do resto. Preste atenção numa coisa. A busca pelas vasilhas e a quantidade que ela conseguiu estavam relacionadas ao tamanho da sua fé e também da sua obediência, porque ela fez exatamente aquilo que o profeta disse. E como é lindo ver o agir de Deus quando o agradamos, não é? Por que eu digo isso? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E agradar ao Senhor e obedecê-lo nos traz a bênção do milagre que nós precisamos e esperamos. O próprio Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Lá em Mateus capítulo 9, 29, eu me lembro de 2 cegos que clamavam, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus perguntou, vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? E eles disseram, sim, Senhor. E aí o que Jesus disse para eles? Então seja feito conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. E vejam como o Senhor pergunta, vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? E pela fé deles eles puderam enxergar. E assim acontece com a gente também. Se tivermos alguma coisa para oferecer a Deus, Ele pode multiplicar, creia nisso. Você já pode ter tido experiências nesta área também. E por que não está crendo que Deus continua agindo na tua vida? Por que muitas vezes a nossa fé parece que não vai atingir aquilo que nós precisamos? A mulher tinha a coisa mais valiosa que alguém poderia ter. Ela tinha um azeite na botija. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. E você pode perder tudo na vida, mas não perca o Espírito Santo. Você pode perder os bens materiais, você pode perder tudo, mas não perca o Espírito Santo. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Deus. E disse assim, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E ele ainda disse mais, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. O milagre, ele aconteceu pelo azeite. O Espírito Santo em nossa vida opera milagres e nós precisamos buscar as vasilhas que comportem o azeite da paciência, a vasilha da fé, do ânimo, da fidelidade, do amor, da perseverança e tantas quantas precisar, nós precisamos buscar. E com certeza, se você tiver um pouquinho do azeite, creia que o milagre vai chegar. Saiba de uma coisa importante. A multiplicação do azeite, ele depende de Deus. Mas achar as vasilhas depende de nós, de você e de mim. Vamos lá? Vamos buscar as vasilhas? Deus te abençoe, queridas. Um grande abraço.